eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo com o que está acontecendo com o Grêmio, né? Tem alguma explicação, Bruno, Felipe, por que o Grêmio caiu tanto de produção daquele time do Thiago Nunes que estava tão bem? Óbvio que a gente sempre falava, né? Que era preciso tomar cuidado, porque a gente estava falando de Campeonato Gaúcho, de Sul-Americano, o nível técnico era muito abaixo do que se enfrentaria no Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio está na lanterna sem nenhuma vitória, é uma situação que chama muita atenção, né? Vocês não acham que... Tudo bem, o Thiago Nunes teve seu período, vamos dizer, primeiro período assim impressionante pela sequência de vitórias, mas vocês não acham que foram devidos à qualidade dos adversários que ele enfrentou e ele conseguiu encaixar essa sequência de vitórias? E agora, claro, que eu não tô falando que, sei lá, todos os adversários que o Grêmio enfrentou até agora no Brasileiro são melhores que eles. Mas agora a pressão começa a aumentar, né? Todo jogo você vai e não ganha, você vai e não ganha, você vai e não ganha, a torcida começa a questionar, a diretoria começa a cobrar. Eu concordo bem, e assim, acho que além disso, o Grêmio tem 2 jogos adiados, né? Então o Grêmio tem jogos a menos aí, tá bom que um é contra o Flamengo e o outro é contra... Cuiabá, exatamente. Então, assim, o Grêmio tem 6 pontos a menos disputados ali, né? Jogou 6 pontos a menos do que os principais adversários, mas eu acho que a queda de rendimento acaba tendo um pouco a ver, né, com isso, com essa questão da qualidade dos adversários, até porque a queda para a Sul-Americana deixou o Grêmio numa situação bem confortável, né? A gente até lembra que a gente fez essa live pós-Independente Del Valle, né, Matheusão? E aí a gente já fez essa projeção para o grupo do Grêmio, já falando, ó, aqui é nadar de braçada, né? Se fosse jogar contra o Juventude, então, nossa senhora, ia realmente nadar. Jogou, né? Jogou no Campeonato Gaúcho. Exatamente. Mas acho que a qualidade dos adversários... Você toma cuidado que você já é uma persona não grata no Beira-Rio. Daqui a pouco você vai ser uma persona não grata em Alfredo Jaconi. Daqui a pouco você vai ser uma pessoa não grata no Rio Grande do Sul, do jeito que o Brasil me odeia, não tem jeito não. Mas... Enfim, acho que tem muito a ver com isso, né? O nível da Sul-Americana é muito baixo, eu diria que beirando o absurdo, assim, nível 0 competitivo para o Grêmio, sabe? Então, assim, o único jogo que o Grêmio teve de maior disputa competitiva, né? Os únicos jogos foram os Grenais, né? O 430, 31 e 32. Tá aí a cobertura do Tático me fazendo contar Grenal, é brincadeira. Tô igual aí. Como é que o Gaúcho foi meu dia? Tô contando Grenal, pô. Me ajudem. Mas aí o Grêmio consegue agora, eu acho que precisa, né, dar uma resposta no Brasileiro. De fato ainda não conseguiu, mas ainda assim, como eu falei, é um recorte curto de jogos, né? Acho que não dá para ainda decretar essa crise, não. É estranho, dá um susto ali, mas ainda tá no começo e o Grêmio tem 2 jogos a menos. Mas não então, me odeie. Tipo assim, tudo bem. Não, tudo bem. A gente pode até analisar que assim não é para se desesperar e tudo mais. Mas o que está acontecendo? Assim, o time não está rendendo. Esse início do Douglas Costa não tá funcionando. Meio campo que já era um problema do Grêmio não está funcionando. Tem alguma explicação que a gente pode tentar trazer? Olha, eu fiz um jogo só do Grêmio depois que o Thiago veio o comando técnico, que foi o jogo contra o Sport, no Campeonato Brasileiro. E os problemas são os mesmos do ano passado, meio campo, não tem meio campo. Não tem meio campo, a bola só joga na amplitude. Se você marca a amplitude do Grêmio, já era, não tem produção de ofensiva. E aí o adversário consegue, uma falha defensiva, consegue fazer. Parece que a dupla de zaga, não sei, não é mais a mesma do que foi nas temporadas passadas, não está ornando mais, e vem falhando também, é uma sequência, creio eu, né? Tipo, aí o Breno estava bem no gol, aí teve que sair para ir para a seleção olímpica, e aí entrou o Paulo Vitor e já falhou na minha opinião, né, que ele falhou no gol contra o Sport, aí já vem de novo o fantasma no gol do Grêmio, como foi na final da temporada passada. Mas eu acho que o principal problema ali é o meio de armação, é o 10. O Grêmio precisa de um 10 ou mudar o esquema para não precisar desse 10 mais. Que por enquanto o Thiago Nunes não conseguiu.
E vamos nós, mais uma vez, em uma live do Tática Didática, falar sobre Jean-Pierre, né? Não tem jeito, né? Tem É, tem algumas coisas que são muito normais aqui, né? mas eu acho que vai acabar sobrando pro Douglas, cara, talvez essa função, sabe? Acho Mas que e ele o, pode e o jogar mais. Douglas, como que você tem analisado esse início dele? Cara, o Filipão fez um jogo, eu fiz o outro, do Douglas, e assim, no primeiro jogo, né, Filipão, tava um pouco assustadora a coisa, né? Parecia que o Grêmio tinha comprado o Douglas Costa e tinha vindo o Walter, pô. O cara tava redondo. A camisa do Grêmio tava fazendo assim, ó, na cintura dele. Tá de brincadeira, né? Mas é Pô, entendível também, porque ele ficou desde fevereiro sem jogar, e aí não treinava nem nada, tava com aquele embrólio pra onde que ele ia, e provavelmente ele desleixou. Mas quando ele entrou em questão de movimentação, por mais fora de forma que ele tava e sem ritmo, a gente viu uma movimentação interessante pelo lado direito, que muitas vezes ele fazia amplitude pelo lado direito e o Rafinha caía mais pelo meio. E umas 2, 3 vezes no segundo tempo, nesse jogo contra o Sport, ele conseguiu achar o Rafinha dentro da área já. Que, claro, não terminou sendo gol e tudo mais, mas se essa jogada, se essa movimentação for bem ensaiada, tiver ornando naquele lado direito, pode ser um ponto. E até ele pode fazer o papel de 10 pelo meio também, até porque ele já não é um menino mais, tudo mais, ele tem que fazer, pode gerenciar esse meio campo, né? Não sei como é que o Bruno enxerga isso depois no próximo jogo que ele fez. Então, no jogo contra o Santos, foi assim, o Douglas entrou já com, inclusive, impressionante porque ele conseguiu emagrecer uma semana, que o bicho estava mais fino já. Parecendo um lutador, sabe? Que fica naquelas cápsulas, né? Que pô, perde líquido, perde 10 quilos em uma hora. O Douglas Costa conseguiu, né, realmente estava aparentando estar melhor fisicamente, e só que ele entrou num recorte mais curto de tempo, né? E entrou próximo da entrada também do Jean-Pierre. E aí a associação que foi feita, eu reparei muito isso. O Jean estava num deslocamento mais livre ali por aquela faixa central, sem ficar mais fixo ali pelo centro, atuando nas entrelinhas. Até porque a gente já viu que ele tem uma dificuldade, né, de fazer essa distribuição rápida, né, por conta de característica dele. Então ele aproximava da zona da bola, foi no jogo contra o Santos, então foi uma articulação do Thiago para espelhar um pouco a proposta do Diniz, foi inclusive baita no jogo. E aí o Jean, ou né, no caso o atleta centralizado, no caso foi o Jean-Pierre, aproximando muito de Rafinha e Douglas Costa pela direita ou pela esquerda, né, do Ferreira e do Cortez. Então, acho que é uma característica, se for realmente algo que o Thiago vai manter, uma característica que é interessante para o próprio Douglas fazer. Como o Grêmio tem vários pontas, né, de qualidade, tem Léo Pereira, tem Ferreira, tem Léo Chu, enfim, tem vários pontos. Tentar utilizar o Douglas mais quase como um segundo atacante com um deslocamento mais livre, né? Talvez na função do Jean-Pierre ali, fazendo uma recomposição maior com os laterais e deixando o Douglas mais livre ali, inclusive para atacar a área. Pode ser uma solução interessante. Essa questão do Douglas pelo meio, nós falamos muitas vezes, né? Que poderia ser uma possibilidade, apesar de que, né, o indicativo era que ele jogaria mais pela direita, porque o Grêmio tinha um problema na ponta direita também. O Alisson nunca se firmou, nunca foi um jogador muito querido pela torcida do Grêmio e, de fato, não rendia dentro de campo, né? Da maneira como a gente imagina que ele deveria render para ser titular absoluto do Grêmio. Agora, ao mesmo tempo, o Douglas Costa também jogando pelo meio aumenta um pouco a sobrecarga dos volantes, né? Porque o Douglas não é aquele típico jogador passador, né? Ele é um cara que vai jogar mais próximo do Diego Souza, o que faz com que os volantes eles tenham que ter mais a posse de bola e entregar mais a bola em condições boas para o Douglas Costa conseguir girar, conseguir pegar a bola e ir para o ataque. E aí entra muito a participação dos laterais também, né? Nesse estilo do Grêmio, que muitas vezes os laterais jogam pelo meio, como, por exemplo, o caso do Rafinha. É uma mudança, né? O Grêmio ele muda um pouco, o sistema de jogo do Grêmio muda. O desenho pode se manter o mesmo, mas as funções de cada um mudam. Não dá para você ter o Douglas Costa e imaginar que ele vai ser um jogador passador, né? Então tem que ver se o Thiago Santos vai conseguir fazer esse processo.
né? Esse é o grande debate, né? E essa é a grande questão. O Thiago Santos jogou no Palmeiras, né? Jogou de 2016 até 2019, se eu não me engano. E ele é só o cara do combate, né? Ele é o cara que vai chegar para matar a jogada do adversário. Ele não tem. Até que quando ele substituiu o Felipe no meio-campo do Palmeiras, o Palmeiras perdia muito saída de bola, né? E no Palmeiras do Cuca também. Porque o Palmeiras do Cuca tinha um meio-campo mais leve, com o Tietê e o Moisés sendo os dois volantes. E quando o Thiago entrava, ele mudava a característica desse meio-campo. Tem que ver como que o Matheus Henrique vai entrar, como o Matheus Henrique vai funcionar nesse meio-campo também. Porque nesse meio-campo, jogando com 2 pontas e querendo 2 volantes, o Thiago e mais um, que é o Matheus, esse segundo volante tem que entrar na partida para você ter volume de jogo na frente. Porque se ele não entrar, vai ficar sobrecarregado o meio armador e a gente vai continuar falando mal da armação do Grêmio. Sim, eu concordo. Por isso eu tô falando, você precisa dos volantes, né? Os volantes, eles precisam ter mais protagonismo. E aí a gente tem essa dificuldade, porque o Thiago Santos não tem essa função, ele não é um cara, apesar dele já ter melhorado muito o toque de bola, ele não é esse cara. Você tem o Lucas Silva que não consegue render, o Matheus Henrique que também não consegue render, e aí você tem o Maicon, que é um cara que rende, mas não tem mais condições físicas de aguentar o jogo inteiro, e o Darlan, que não é aproveitado pelo Thiago Nunes da maneira como a torcida, por exemplo, pede, né? E o Cássio Coelho do Portal do Gremista, toda live fala do Darlan, o Darlampard. Darlampard, muito bom. E eu concordo com ele, cara, porque assim, o Darlan mostrou no começo da temporada, né? Até quando o Grêmio vinha com os garotos ali, antes até do retorno do próprio Renato, fez bons jogos e mostra ter características ali que unem o melhor desses mundos que o Grêmio precisa para jogar ali ao lado do Thiago Santos, porque é um cara bem dinâmico, consegue chegar bem à frente também, consegue ter uma boa condução, uma boa distribuição de jogo, e realmente não entendo por que dele não ser testado, sabe? Isso me estranha um pouco, porque pelas características é um jogador muito interessante para a demanda que tem o Grêmio nesse momento atual. Então, assim, acho que ele realmente deveria ser mais testado. Caso eu realmente fale isso direto aqui com a gente, eu concordo bastante. Acho que o Darlan merece mais chance. A questão é saber, né, se o Thiago Nunes está disposto a dar essa chance, né? Ao que tudo indica, pelo menos por enquanto, não está, né? Pelo menos esse é o cenário que nós temos, né? Querendo ou não, esse é o cenário que a gente tem. O Darlan não está sendo tão utilizado.